Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Despertando Líderes. Hoje nós temos uma convidada super especial, Raquel Viana, fundadora do projeto Mulheres em Evidências. Seja bem-vinda, Raquel. Adriana, gratidão pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com você. Já apaixonei ali, Despertando Líderes. Maravilha. Maravilha. Gente, então, eu estou muito curiosa em relação a Raquel. Ela tem um projeto lindo, maravilhoso para mulheres empreendedoras. Então, esse é o nosso momento. Então, vamos, como se diz, deixar a Raquel falar para a gente aprender muito com ela. E Raquel, e como que nasceu esse projeto? Fala para a gente também sobre você. O que te despertou, né, em ter essa iniciativa? Eu sou treinadora comportamental, eu trabalho com desenvolvimento humano há muitos anos e na pandemia me despertou esse desejo de trabalhar com mulheres. Então o projeto surgiu em 2020, no meio da pandemia mesmo, onde nós conseguimos aí realizar vários processos dentro do empreendedorismo e principalmente desenvolver a mulher. Então o propósito da rede é desenvolver a mulher que está por trás do empreender. Trabalhando as suas dificuldades, as suas fragilidades, desenvolvendo tudo aquilo que a impeça de crescer dentro do seu próprio desenvolvimento profissional e potencializar também as suas habilidades e seus grandes talentos. Ah, perfeito. E Raquel, esse desenvolvimento, ele é um desenvolvimento mais emocional, certo? Que reflete, não vamos dizer assim, no físico, no dia a dia. Sim, o que eu acredito, tá, Adriana, Sim, claro. que para conseguirmos conquistar os nossos objetivos, o mais importante é entendermos o nosso próprio processo. Por quê? Porque muitas vezes nós temos crenças limitantes, nós temos os padrões comportamentais que nós vamos levando aí ao longo da vida, desde a época da infância. Sim. E como que isso reflete hoje nos nossos negócios? Justamente as nossas ações. Porque muitas pessoas têm dificuldades em algo por causa desses padrões. E aí, como que a gente consegue alavancar se nós não conseguimos aí desenvolver o nosso próprio entendimento pessoal? Então, Sim. a rede, ela traz esse processo, ela mostra para as mulheres empreendedoras quais são as suas fraquezas, quais são os pontos de melhoria, e nós vamos trabalhando e desenvolvendo cada uma na sua peculiaridade, na sua essência, na sua verdade, e assim elas conseguem avançar, dar um salto muito grande dentro do seu negócio. Ai, muito bacana. E um desenvolvimento, assim, pessoal, né? Um desenvolvimento de formação mesmo, de conteúdo, mas não tem a ver em relação a produto, a serviços, tem mais a ver com um crescimento pessoal do que com compartilhar produtos. Por exemplo, eu vendo isso, outro vende aquilo, não é negócios, é crescimento que você leva para a vida toda. Sim, o nosso lema não é sobre negócios, é sobre sentir. Porque toda empreendedora já tem a sua habilidade. As empreendedoras, elas têm seus talentos, seja com produtos, seja com serviços, mas quem está por trás? Então, o CPF está sempre atrás do CNPJ. Sim. E o ser, né, é aquilo que nos move. Então, a gente Sim. vai desenvolvendo, a gente vai trabalhando essas mulheres. E esses processos comportamentais, eles são realizados de várias formas. Uma das primeiras é a pessoa ter clareza daquilo que te limita, porque muitas vezes elas não têm clareza. Sim. Então, a gente trabalha a raiz. Sim. Vou te dar um exemplo, tá? Sim, claro. Hoje é muito importante estar no mundo digital. Sim. Fazer o que nós estamos fazendo agora. Só que muitas pessoas são tímidas, muitas Sim. pessoas têm medo do julgamento, Sim. e aí acaba que não consegue gravar vídeos, não consegue fazer stories, não trabalha o YouTube, e às vezes esse é o sonho dela, Sim. mas ela tem esse bloqueio, O medo, né, o receio do julgamento e tudo Exatamente. mais. E aí nós vamos trabalhando e desenvolvendo essas quebras de crenças. Sim, porque é a quebra de tabu, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, você fica exposto, né? Exposta aos julgamentos, como se diz, que às vezes as pessoas, elas te julgam muito, mas pelo que queria ser você, queria ter sua Sim. coragem, queria ter sua, como se diz, sua crença, queria ser você. E às vezes, por não conseguir, acaba que as pessoas preferem mais julgar do que falar assim, vou arregaçar as mangas e vou fazer alguma coisa, né? Verdade. Então, e nesse projeto começa
quebrar esses tabus, vamos dizer assim, esses bloqueios emocionais, né? Porque às vezes as pessoas são até preparadas, mas os bloqueios emocionais é muito forte, né, É Raquel? muito forte. Então, desenvolver esses bloqueios é a primeira etapa para você conseguir alavancar o seu negócio. E todas nós temos algumas crenças. Sim, Todas nós. Eu consegui quebrar muitas crenças minhas, porque as crenças elas vão sendo enraizadas dentro de nós. Elas se sim, tornam uma verdade absoluta. Então, quando você já tem esse padrão familiar, ou então alguma experiência que você viveu ali naquele momento que te bloqueou, é necessário se desenvolver sim. para você conseguir aí ter esse resultado. Então a rede ela trabalha muito esse processo de desenvolvimento pessoal. Não, perfeito. E você acha que esses bloqueios acontecem na infância, acontece na adolescência? Qual que é a fase assim que você acompanha, né, o Sim. desenvolvimento das empreendedoras? Quando que você acha que acontece o maior bloqueio, assim, que afeta mais a vida das pessoas? Existem várias fases. Sim, Quando nós falamos da infância, ela é sim, muito forte, porque uma criança, ela vai se desenvolvendo através das experiências que ela vai tendo no âmbito familiar. sim, Então, o pai, a mãe, os avós, irmãos. Então, assim, tudo que ela acredita naquele momento vai se tornar uma verdade para ela. sim, Então, exemplo, se uma criança se o pai fala para uma criança assim: "Você não vai conseguir, você é burro, porque às vezes tirou uma notinha baixa", sim. entendeu? Aquilo ali vai sendo enraizado. E aí, ela cresce um adulto com autoestima baixa, Hum, autoconfiança baixa. Entende? Então isso tudo vem lá da infância. Agora nós temos também a fase da adolescência. Exemplo, sim, se uma criança sofreu um bullying. Vamos dar um exemplo no caso de dificuldade de falar em público. sim, De repente, quando ela for apresentar na adolescência ou na própria primeira infância ali, e aí ela sofre um bullying. Ela pode ficar traumatizada, criar esse bloqueio, e aí, na fase adulta, ela começa a ter esses problemas. que é o Então, reflexo, é né? um reflexo. Os bloqueios e as crenças, elas são construídas de duas formas. Primeiro, de repetição, Sim, quando você escuta sempre a mesma coisa, crenças limitantes, tá? sim, sim. E os padrões comportamentais também, que são aqueles padrões que nós vamos ali olhando como referência, porque a criança ela não sabe o que é certo, o que é errado, Sim, ela sim, entende aquilo que ela vive. sim. Então, essa é uma das formas. E temos também as crenças que são de alto impacto. É quando você vivencia uma experiência muito rápida e ali se torna uma verdade para você. E às vezes a experiência é ruim, né, que não te ajuda a É, crescer, não te ajuda a exatamente. desenvolver, e a maioria é essa, né. E Sim. você acha que hoje, assim, o que mais marca as pessoas, as experiências boas ou as experiências ruins? No subconsciente, as ruins elas marcam mais. Sim, Porque sempre quando você lembra de uma crença, você lembra de uma crença ruim. sim, Agora, as crenças fortalecedoras, elas são muito mais fortes. O que a sim, gente precisa é passar a olhar o nosso dia a dia de uma forma positiva, sim, porque acontece muito mais coisas boas na nossa vida do que coisas sim, ruins. sim. E às vezes as pessoas têm esse bloqueio Sim, de, como se diz, enxergar que todo fim de ciclo e início de ciclo é uma oportunidade de crescimento, de agradecer, de viver novas experiências, de conhecer coisas novas, porque a gente aprende e ensina todos os dias, né, Raquel? verdade. Então, essa troca, eu acho, eu pelo menos acredito nisso, que o ciclo da nossa vida, ele inicia desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E no outro dia se inicia de novo, só que com novas oportunidades, novas escolhas, e você precisa estar muito bem mentalmente para conseguir ter discernimento, sabedoria, fé e humildade para escolher as coisas certas, né? Pelo menos É para você, né? verdade. Então, qual que é o significado que nós damos com as coisas que acontecem no nosso dia a dia? Cada uma vai dar o seu significado. Entendeu? Sim, Então, se acontece algo ruim no meu dia, eu posso significar, por exemplo, aconteceu algo ruim, eu nunca mais vou fazer isso, isso não é para mim, ou você pode levar aquilo como um grande aprendizado. Aconteceu sim, algo ruim, mas eu aprendi com isso. Na próxima vez eu vou fazer diferente. Então, esses significados é o que faz com que a gente consiga avançar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional também. Porque muito as coisas legal. elas vão acontecer, Adriana. Sim, Elas vão acontecer todos os dias. sim, Agora, como que você vai conseguir entender
o que aconteceu. Qual que é o significado? Isso está Sim, alinhado com a sua autoconfiança, com a sua autoestima, com o seu propósito, com os seus sonhos. Eles precisam estar super bem definidos. Você precisa entender de onde você veio, aonde você está e aonde você quer chegar. sim, Porque o muito legal. passado, nós não conseguimos mudar nunca mais, Sim, não é? O sim, passado, ele é algo que já aconteceu. Não tem como a gente voltar, mas também não tem como a gente passar uma borracha. sim, Não é? Não tem sim, como apagar muitas coisas da nossa vida. Agora a gente precisa ressignificar todo esse passado para construirmos um futuro diferente, porque o futuro, sim, nós conseguimos definir muitas coisas. e consegue fazer grandes mudanças, né. Consegue, muitas E mudanças. eu tenho uma frase comigo que eu penso assim: "O que eu era ontem, eu não serei amanhã", porque a Jamais. gente está sempre evoluindo. E às vezes eu vejo que muitas pessoas se apegam: "Ah, mas fulano de tal era assim", e na verdade além de nós, todas as pessoas estão em mudanças constantes. Mesmo as que como se diz, fiquem irredutível, elas mudam, de alguma forma, que seja para melhor ou que seja para pior, mas ela nunca é a mesma de ontem. Nunca, e nunca vai ser, porque as coisas acontecem. O mundo muda. Sim, O tempo é algo que não volta mais. sim, Agora, o que que você está fazendo com o seu tempo? Como que você está construindo o seu tempo? É isso que vai fazer a diferença, entendeu? Eu gosto muito de dizer o seguinte, Adriana, que sempre quando nós vamos dormir, é como se fosse um livro, né? sim, Em branco, com páginas em branco, entendeu? Daí você vai escrever na sua história. Aí quando você dorme, deleta. sim, Quando você acorda, você está com uma nova página em branco, sim. entendeu? Como que você vai escrever a sua história ao acordar? E pode ser tudo mudado, Pode ser basta tudo querer. mudado, basta você E querer, ter coragem, entendeu? né, Raquel, para fazer todas as mudanças É, que é necessário e contar com pessoas que realmente te ajudam ali a evoluir, a melhorar, a desbloquear, que é o projeto da rede. sim, que é o projeto da rede. Eu tive uma experiência no passado, Sim, assim, que muitas vezes nós mulheres, nós sim, vamos nos perdendo ao longo do tempo, quando a gente casa, quando a gente tem filhos, porque daí a gente passa a depositar nos filhos, não é? Ou na sim, casa, no marido, toda a nossa energia. E a sim, gente esquece um pouquinho da gente. sim, Sabe? Isso é super comum. Você passa a olhar para o próximo e deixa de olhar para você. sim, Só que eu entendi isso há muitos anos atrás. Foi quando eu falei chega, né? legal. Quando você dá um basta. Porque esse chega é só você que consegue dar. Sim, Por mais que eu fale, olha, você precisa mudar, você precisa fazer a diferença, você consegue mudar. Mas esse sentimento de querer é da pessoa. sim, Então, o primeiro passo é você olhar para si. Será que eu estou vivendo a vida que eu quero viver? Será sim, que a maneira como eu estou agindo vai fazer com que eu consiga realizar os meus sonhos? Será que o meu relacionamento está legal? Como é que está a relação com os meus filhos? É isso que eu estou vivendo? É isso que eu quero para minha vida? E aí você vai chegar a várias conclusões. Exemplo, se você estiver tendo uma vida que você sempre sonhou, né, está estabilizada emocionalmente, sim, financeiramente, é lindo. Mas se você não está, é hora de você falar chega. Eu preciso sim. da mudança. E a mudança, ela acontece quando nós mudamos. Sim, da parte do nós somos, como se Sim, diz, o start, né, pra exatamente. mudança e até para realizar os sonhos, porque todas as pessoas têm algum sonho, né, É algum preciso propósito, sonhar. porque senão não tem sentido para a vida, Sim, né, Raquel. verdade. E essas mulheres da rede, elas já têm um sonho, porque elas são empreendedoras, só que esse despertar delas é para criar coragem de permanecer, como se diz, firme na trajetória, não desviar, se desenvolver, evoluir e ser cada dia melhor, né. É. São decisões e escolhas. É o que nós temos na vida. Nós Sim, investimos em tantas coisas, a gente investe em filho, marido, sim. casa, né, e muitas coisas que às vezes não faz tanto sentido na nossa vida, naquele Sim, momento. Então, quando você passa a investir em você mesma, quando você passa a se enxergar como uma prioridade na sua vida, tudo acontece. Porque uma mulher, quando ela está bem com ela mesma, ela vai mostrar para o mundo exterior toda a sua essência, a sua verdade. E isso multiplica para o seu âmbito familiar, para o sim, relacionamento dos seus filhos, porque uma mulher feliz e realizada,
ela ilumina, vamos dizer Sim, assim. sim, com certeza. Entende? Então a rede, ela tem essa magia de você mostrar para a mulher que ela tem que ser a prioridade na vida dela. Sim, E não é ser egoísta, sabe, Adriana? Falar assim, eu vou cuidar só de mim, não vou cuidar do próximo. Não, não é isso. A gente precisa manter o equilíbrio, entendeu? sim. Só que é tão lindo o que nós estamos construindo em relação a isso, porque elas estão conseguindo enxergar que a mudança dela é onde ela vai conseguir ter grandes realizações. Sim, e muda a família toda, né? Muda, reflete em tudo. Porque o relacionamento, até mesmo os limites do relacionamento, eu acho que é a partir do momento que você estabelece esse limite. Porque nem as outras pessoas vão entender qual é o limite se você não impõe. Verdade. Então, eu acho assim que qualquer tipo de relacionamento, você tem um espaço que é seu e o espaço que é da outra pessoa. Mas quem coloca esses limites nos relacionamentos é você. Verdade, É com você, o certeza. relacionamento com o filho, é o Sim. relacionamento com o marido, com os pais, o relacionamento, fazer algo que você goste. Igual, por exemplo, eu adoro ler e estudar. Amo, de Uhum. paixão. Me sinto extremamente bem. Então, eu tenho meu espaço. Eu continuo fazendo, continuo evoluindo. Adoro projetos assim de desenvolvimento pessoal, porque se você consegue chegar no seu objetivo, no seu propósito, melhor do que você imaginava que podia ser, Verdade. eu acho que a sua conquista tem muito mais sabor, como se diz, de vitória, de felicidade, do que você simplesmente segue um roteiro. E eu acho que a vida tem que ser aproveitada, Verdade. curtida com as pessoas que realmente vale a pena, compartilhar com pessoas que realmente vale a pena, que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E eu acredito que é esse propósito seu, né, Raquel? É, é. As mulheres que estão hoje conosco na rede, elas se encantaram com o projeto. Por quê? Primeiro porque está falando muito de negócios, Sim, né, o mundo agora está voltado para negócios, tem que sim, crescer, internet, você vai ter uma vida maravilhosa, você vai ficar rica, cara, e as pessoas estão entrando nesse mundo, sabe, Adriana? sim, E isso está sendo muito cruel para algumas pessoas, sim, sim, entendeu? Porque muitas pessoas estão vendendo sonhos. Na sim, rede nós não vendemos sonhos, nós sim, vendemos realidade, sim, entendeu? Então, olhar para si é o primeiro passo. É entender que você vai conseguir o seu espaço, você vai conseguir crescer, você vai conseguir fazer a diferença, mas você vai fazer a maior diferença nas pessoas que estão ali ao seu redor. sim. Porque como que você vai gerenciar uma família, como que você vai liderar, né, Uma uma equipe, equipe. como que você vai conseguir alcançar muitas coisas se você não consegue liderar a si mesma, Sim, as suas próprias exatamente. emoções, Sim. entendeu? Então olhar para si é importante. E o maior desafio é esse, né? Esse é Liderar o a si maior mesmo. desafio, liderar a si Porque mesmo. nós mesmos podemos nos, como se diz, boicotar, nós mesmos podemos nos negligenciar a nós mesmos o tempo inteiro, né? O tempo todo. E isso está relacionado com o padrão. Um dos padrões comportamentais mais fortes que nós temos dentro da rede, que elas relatam muito, é a procrastinação, Uhum, que é um padrão que foi enraizado, que é sempre você deixar para depois. E aí sim, vai acumulando muitas coisas, você tem a sensação de frustração porque você não conseguiu realizar. Então, entender esse processo é importante, como que você pode conseguir amenizar essa sim, procrastinação e aí você começa a ter resultado. Outro padrão muito forte é a autossabotagem. Ele é sim, muito forte, os autossabotagem. pensamentos sabotadores, eles estão enraizados, nós temos vários tipos de pensamentos, né? O perfeccionismo é um dos padrões comportamentais da autossabotagem também, que influencia muito no resultado, porque as pessoas querem fazer tudo que seja perfeito, né? E eu sempre falo que a gente tem que usar os recursos que a gente tem para dar o primeiro passo. Medos são padrões comportamentais muito enraizados, medo de Sim, arriscar, medo do novo, medo de fazer diferente, medo de não dar certo. Olha como sim. que isso influencia no empreender. Sim, e às vezes até na energia da pessoa, né? Com Porque se a pessoa certeza. deixa de encerrar um ciclo, por exemplo, ou está iniciando outro com medo, a chance de às vezes não aproveitar o momento Com ou certeza. não aproveitar a oportunidade é muito grande. É muito grande. E quem não arrisca, É, sim, né? Como que a gente vai conseguir saber se vai dar certo se a pessoa tem medo de arriscar? sim, Então precisa ter coragem para empreender. E quando você toma a decisão de empreender, geralmente no feminino é por causa de uma dor,
não é? Sim, É porque está passando algum tipo de necessidade, é porque quer dar uma condição melhor para a sua família, para os seus filhos, realização pessoal. Então, sim. assim, é muito desafiador empreender, Sim. né? E você acha também que, por exemplo, igual ao número de mulheres empreendedoras, elas Muito, vêm crescendo e vêm se ajudando. sim. Então, as mulheres estão se unindo, as que têm os mesmos propósitos, né? Uhum. E vêm se ajudando e evoluindo cada vez mais. E você acha que por causa dessa união, dessa vontade que as mulheres têm de criar um objetivo, ir atrás, precisa estudar, aceita feedbacks negativos, construtivos, positivos, e você acha que devido a tudo isso que as mulheres estão dispostas a passar, que consegue ocupar os maiores cargos, conduzir uma família, é mãe, é executiva. Isso você acha que é uma grande influência nisso? Eu acho sim, porque um dos pilares super importantes que nós mulheres precisamos entender que é a sororidade. Tá? A sororidade é uma palavra linda, Sim, mas devido a algumas crenças também enraizadas, ela é muito difícil de estarmos colocando na prática, vamos sim, dizer assim, porque as mulheres ainda têm aquele espírito de concorrência, sim, não é? Então, quando a gente trabalha, que é um dos valores maiores que nós temos na rede, que é a sororidade, é algo que vem nos sustentando dentro do projeto com uma gratidão muito forte e com um amor muito grande sim, para quem está conosco, porque lá nós não somos concorrentes, sim, entendeu? Então, quando você consegue enxergar isso dentro de si, quando você consegue olhar para uma outra pessoa sem julgamento e entender que aquela pessoa ali também tem a sua vivência, que existe um humano ali, a sim, força fica muito maior. sim, Entendeu? Então, essa união é que está fazendo sentido dentro do nosso projeto. A gente quebra essa falta de sororidade. A gente sim, vai quebrando essas crenças. E quando você fala na questão de união mesmo, né? sim, Que isso vai mudando tudo na sim, nossa vida, precisamos estar com o mesmo propósito, sim, tem que estar com o mesmo objetivo, o mesmo senão, objetivo dentro sim, de um projeto, não é? sim. E hoje você é casada, Raquel? Conta um Eu pouquinho da vida sou pessoal, vamos contar um pouquinho da vida pessoal Tá da bom, Raquel. eu conto, vamos lá. Eu sou casada há 29 anos, eu casei com Certo. 19 anos, Bem novinha, bem novinha. Tenho 2 filhos, tenho sim, a Laís, que é minha filha, tem 26 anos, também é casada. sim. Meu filho tem 23, também é casado. Tá vendo que os Todo mundo é padrões casado. os 2 são casados, os 2 casaram super jovem. Sim, E você entende que isso também é um padrão sim, familiar? sim, Que é um claro. padrão comportamental? Sim, Então, nós precisamos estar alinhadas com os nossos padrões, porque isso influencia muito. E não é uma sim, idade, entende? Não é uma idade, por exemplo, ai, minha mãe casou com 19, eu também vou casar com 19, não. sim, Mas são os nossos valores, entendeu? sim, Então você pega hoje um jovem, né? Eu vou falar do meu filho, 23 anos, casado, né? sim, Já está sustentando uma família sim. e ele mora lá no Japão, a esposa dele Um também, ela tem pouquinho longe, 21 né? anos, é um pouquinho longe. Então, Legal, muito como que eu legal. deixaria, né, vamos dizer assim, que a gente Sim, cria filho para o mundo, mas eu tô tão sim, feliz por ele, sabe, mesmo ele sim. É estando longe, realização, né? e a gente tá morrendo de saudade, né, que não é aqui, ali na esquina, no Japão, ele tá, poxa, em outro continente, mas eu confio na educação que eu dei para ele, entende? Ó, gente, qual o Então nome isso é dele? muito lindo, Thales. Ô, Thales, tá mencionado aqui, viu, Thales? Eu sou apaixonada com meus filhos, né. Então, assim, é essa confiança que nós Sim, passamos para eles, sim. para os 2, que minha filha também casou, mora lá em Marabá, no Pará, não Nossa, mora em BH, ela, sim, né, formou biomédica e tudo mais. sim, legal, muito bom. E e isso acontece porque os pais estão alinhados com o mesmo propósito dos filhos, Sim, não, com entendeu? certeza. Então isso tudo é o comportamento. Por isso que eu te falei, que chegou uma época da minha vida que eu falei: "Chega, eu Sim, preciso mudar", porque a minha mudança é o que refletiu na educação dos meus filhos, sim, e os valores, entendeu? porque na Isso verdade tem que estar existe uma, alinhado, Adriana, sim, né. e uma transição. E às vezes é o que eu sempre falo. Tem um amigo meu que eu sempre estou conversando com ele. A gente fala assim, que às vezes vem daquela família que tem talvez um ciclo vicioso que não Sim, seja positivo, mas que você cresce com aquilo e você pode romper esse ciclo a qualquer pode. momento. O que você precisa é de coragem,
ter um apoio mesmo emocional, porque isso não Verdade. é físico, isso é emocional. É totalmente. Então você precisa romper esse ciclo, recomeçar. Igual, por exemplo, eu também tenho uma filha linda, maravilhosa, sou casada também há 10 anos. É Aham. 10 anos, então. Não, meu marido sabe melhor do que eu. Então, Tá 10 anos, ótimo. 10 anos casada. E eu penso assim: a forma que você cria os seus filhos, a forma que você educa, a forma leve, como que você conduz. E eu acho assim que independente da idade da criança, claro que não tem formação, eu falo em responsabilidade, porque não tem Sim, maturidade, porque isso vem com o tempo. com Mas a certeza. partir do momento que você envolve as crianças, pelo menos para elas darem uma opinião sobre escolhas, sobre o que a família acha que deve fazer, essa união, eu acho que deixa mais sólido como se diz, a união da família, Com porque ela se sente certeza. importante, ela desenvolve, por exemplo, eu nunca dei opinião em nada que meus pais resolveram. Então, você começa a quebrar isso, porque Sim. você se sente parte. E tudo que você participa, você opina, como se diz, é uma democracia, né? Você opina, eu acho que deve ser assim. Não quer dizer que vai ser feito, mas participa daquele, Verdade. de dar opinião. É uma família, né. A Sim, família é família, mas quando nós temos uma base familiar, eh, vamos dizer assim, com propósito, e o marido e a esposa estão alinhados juntos numa mesma direção, sim. é muito mais, Leve, né? é muito mais leve e também, acaba que a gente vai entendendo que o que eles vão passar na criação dessa família vai Sim. ser algo muito mais expressivo no sentido de mudanças lá no futuro para essas crianças, sabe? E as crianças crescem mais fortes Elas vão quando elas são crescendo, participativas, né? quando elas são participativas, quando elas são valorizadas, quando elas conseguem ser ouvidas, não é? Sim, Então são muitos processos aí, sim, mas nem todo mundo teve essa experiência na vida, não é? sim, Nem todas as pessoas exatamente. tiveram experiências de familiares sólidos, de pais e mães, né, com essa estrutura familiar, e tá Sim, tudo bem. O que eu sempre falo é o seguinte: a gente precisa honrar nosso pai e nossa mãe, né, a sim, gente honra, porque eles são quem são por causa das suas vivências, das suas experiências. Aí a gente sim, fala um pouquinho sobre ancestralidade, que é algo sim, que a gente pode falar outro dia, né, porque é muito sim, complexo. Mas, só que esses padrões comportamentais são dos nossos pais. sim, sim, Entende? São exatamente. padrões deles. Hoje, nós queremos seguir esses padrões? Aí são as nossas escolhas. Sim, Então, quando você olha para você e fala assim: "Eu preciso mudar, eu tenho um padrão comportamental que não condiz com aquilo que eu acredito, que não está alinhado com o meu propósito mais", é possível a gente fazer essa mudança, sabe. E a rede, ela tem esse propósito de mudar esses padrões comportamentais, entendeu. Dela ressignificar tudo aquilo que ela vivenciou com honra, uhum, entende? sim, E criar um novo padrão, criar um novo futuro, mas isso são sim. processos, não é algo que fala assim: "Eu dormi, acordei, acabou o Não, padrão". claro que não. Não, não é assim. Mas quando Sim, você tem a oportunidade de entender o seu próprio processo e saber as ferramentas que você pode utilizar no dia a dia para você aos poucos ir praticando a mudança desse padrão comportamental, muitas coisas acontecem. sim. Nós temos uma empreendedora na rede que é uma mulher incrível, maravilhosa, e ela tinha muitas crenças em relação a falar em público, ela Sim, tinha muita dificuldade em se expressar, né, e aí nós estamos trabalhando ela dentro dos próprios projetos, né, falando sobre, a quebra de crenças, né, tudo sim. isso que a gente vem desenvolvendo, e ela gravou um vídeo, né, Olha e que aí ela gravou interessante. um vídeo, me mandou o vídeo e falou assim: "Nossa, eu não acredito que eu consegui gravar esse vídeo e foi de primeira, eu estou muito feliz, eu estou muito grata", porque para ela, Realizada. foi uma quebra muito grande, entendeu. E aí ela me mandou o vídeo, a gente publicou o vídeo, ela ficou muito feliz, e ela deu a sua primeira palestra no nosso evento. Ai, Então muito estava a legal. mãe, estava o marido, estava a família dela toda lá assistindo, Prestigiando ela. prestigiando, e depois ela me mandou uma mensagem falando assim que ela não tem, assim, palavras para expressar a gratidão dela ter vivenciado essa experiência. E eu cheguei para ela e falei assim: "Você deu o primeiro passo, Sim, com que é certeza. querer a mudança, e é por isso que Exatamente. você está aqui". Então, quando a gente consegue
sabe? Sim, Isso é muito gratificante, não tem preço que pague isso sim, para mim, entendeu? Quando você vê as mulheres colocando para fora, né? E eu falo para elas assim: olha, aqui na rede nós vamos tirar seus sonhos da gaveta. Sabe aquele sonho que você tem, que está ali engavetado? sim. Agora é o momento de tirar Ai, que legal, que e legal. fazer com que as coisas aconteçam. Sim, A nossa feira, por exemplo, que foi a primeira edição da sim, feira, as pessoas falaram comigo assim: "Nossa, mas como que você vai fazer uma feira com 7 palestras, 10 expositoras, né, em 1 mês para organizar isso tudo?" Eu falei: "Mas eu não estou sozinha, nós somos uma sim, rede". sim, todo mundo se Entendeu? ajuda. É todo mundo alinhado. Então, o que que eu fiz? Com a minha experiência, eu passei para elas todo o método, como que será, o passo a passo, e elas foram praticando e a feira foi um sucesso. Por ser a primeira, Sim, parabéns, né, Raquel, foi linda, tivemos uma parabéns. circulação de mais de 100 pessoas dentro do nosso projeto e todas as salas, né, as palestras ficaram cheias. Eh, então eu acho que a gente conseguiu conquistar o nosso objetivo. E eu falei no grupo pós-feira, que terminou no Sim, sábado, no domingo eu coloquei lá: "O primeiro passo foi dado, é preciso ter coragem, sim, é preciso é ter preciso ter coragem. coragem para a realização". Sim, E isso é algo que eu já quebrei há muito tempo atrás. Então você percebe sim, como que se eu não tivesse quebrado as minhas crenças, os meus padrões, como que eu ia administrar uma feira? sim. E reflete, né? Reflete, E eu acho que entendeu? tudo que você busca de melhor em você, o tempo inteiro, é de comportamento emocional, até mesmo de conhecimento, maturidade, eu acho que reflete em outras pessoas. Em Que todo mundo. seja da família, que da família eles recebem isso como se diz, de forma mais gratuita, né? Porque tá ali com você o tempo Sim, inteiro e mais intenso, e você consegue mudar outras pessoas de acordo com o que você muda. E os seus valores também começam a mudar, porque você vai despertando dentro de você o que você acha ideal para você, quais são realmente os seus valores. Que às vezes, verdade. vamos dizer assim, fica incubado, né, É, pelo fato de, às vezes, medo, receio, coragem, tudo isso, né, Raquel? tudo isso. As pessoas confundem muito, Adriana, com propósito, missão, visão e valores de vida. Uhum. Então a gente precisa entender cada um, qual que é o seu propósito de vida, qual que é a sua missão, não é? Sim, Qual que é a visão que você tem de mundo e também quais são os seus valores. sim, Isso tudo tem que ser desmistificado, porque daí você vai seguindo o seu próprio processo, sim, entendeu? Essa confusão que as pessoas fazem é onde elas não conseguem entender exatamente aquilo que ela quer. sim, Então, porque fica fica confuso. confuso. São 4 pilares totalmente diferentes, mas se os 4 não estiverem alinhados, você não consegue deixar o seu legado, Sim, entendeu? Que o legado é a junção dos 4 pilares sim. E dessa gestão hoje, para quem que emocional. você deixa seu legado? Eu deixo meu legado para as pessoas que têm a oportunidade de me conhecerem, Muito legal. entendeu? Porque eu sei que eu não vou conseguir conquistar o mundo, Sim, mas o mundo para mim é quem está comigo, entendeu? sim, muito legal. Então, por exemplo, eu tô te conhecendo, Sim, então eu acredito que eu tô deixando meu legado para você, sim, entendeu? sim, com Diante certeza. de tudo aquilo que a gente vai construir. E assim, as pessoas querem o todo, Sim, mas elas não conseguem cuidar do pouco, verdade, entendeu? verdade. Então é como se fosse uma circular. Você está aqui, cuida primeiro das pessoas ao seu redor e daí vai virando uma espiral. Sim, Você vai expandindo, entendeu? vai ampliando. Vai ampliando aquilo que você quer deixar. Qual que é a mensagem que você quer deixar nesse mundo? Então, Sim, olhar para si é o primeiro passo. sim. E Será que a gente buscar a está evolução, né. conseguindo? É, É porque às vezes as pessoas querem muito olhar para si, "Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo", tem uns sonhos, tem uns projetos, mas em momento nenhum ela para e fala assim: "O que que eu vou deixar de legado? O que que eu vou exatamente. compartilhar com o outro? Se eu tenho conhecimento, por que não compartilhar? Se eu tenho experiência, por que não compartilhar?" Exatamente. Quanto mais você doa, mais você recebe. Como se diz, quem ensina aprende 2 vezes, né? Com Uma velha certeza. frase. E É. Raquel, e no seu projeto, qual é assim, por exemplo, os seus valores, a sua missão, o tipo, por mais que é um projeto, mas com certeza você tem um objetivo, né? Um objetivo de conquistar várias outras mulheres que ainda não foi atingida, talvez por não conhecer, porque no primeiro momento que eu vi, eu fiquei admirado.
porque é um projeto muito É lindo bonito, mesmo. muito real, não tem nada a ver com, como se diz, é contos de fadas, né? Porque o mundo Não. tá assim. Então eu vi que é algo assim muito real, emocional, é quebras, é desenvolvimento. E assim, qual que é o seu padrão? Por exemplo, quais que são as suas missões, seus valores? Bom, os nossos valores estão muito ligados com a ética, Sim, que é respeito, sim, sororidade, honestidade, entendeu? Esses são os sim, nossos grandes valores, porque quando você está dentro de um projeto e que não tem pessoas com ética, por exemplo, pessoas que entram para poder boicotar alguma sim, coisa, algo nesse sentido, elas não conseguem permanecer dentro do projeto. sim, Porque o que a gente está construindo é algo muito lindo, de verdade, Adriana. sim, E só quem está dentro sabe, os sim, não, bastidores, o que imagino. que Eu já acontece. tô até Então, curiosa, gente. é difícil eu, como idealizadora, falar de Sim, algo que hoje é minha vida, né? A rede sim, hoje é onde eu entrego a minha maior energia. Então, a minha missão é justamente essa, é mostrar para as mulheres que é possível sim, você conseguir trazer para você essa mudança, né? E uma das coisas lindas que nós temos dentro do projeto também, porque eu também sou coach, então eu sim, coloco todo o processo de coach dentro, né? sim. Que é a família. Então a gente tem uma integração familiar muito forte dentro do projeto. Não, muito Então, legal. nós precisamos estar alinhadas. Nós fizemos vários eventos já com os casais, né? A gente vai entrar com a novidade agora em julho, que Sim. é a integração do marido mesmo, dentro Olha do que próprio projeto. interessante. Nós vamos fazer o momento deles, onde Sim, eles vão se encontrar, onde eles vão trocar experiências também, né? sim, E as crianças, os filhos também. Nós fazemos muitos projetos, piquenique, para as sim. crianças irem, né, Se participar. É a conhecerem. integração familiar. Eu Sim, falo que o empreendedor, a mulher empreendedora, ela tem que estar alinhada com os pilares, com sim, esses pilares. E dentro da rede a gente tem uma premissa, né? Que é sim, minha, que eu levo para elas. Mas é sim, aquilo. O que é bom para mim, às vezes não é bom para você e tá tudo bem. sim, Cada uma tem a sua experiência e vivência. Mas que é Deus, em primeiro lugar, sim, saúde, família e trabalho. sim, Então, Deus é a nossa fé, nossa espiritualidade. Eu falo muito de Deus para elas, sim. né? É o nosso principal, É né? verdade. Segundo é a saúde, saúde física e saúde emocional. Sim, Porque se você não estiver bem na sua saúde física e mentalmente, como que você vai conseguir sustentar a família e trabalho? sim, exatamente. E você Então, precisa tem que estar em trabalhar. constante equilíbrio. Exatamente. Aí a Sim, família que é a nossa base, sim, por isso que nós realizamos essa integração bem forte, sim, legal. familiar, e depois que vem o trabalho. Sim, Porque o trabalho é consequência disso tudo. Então a rede ela tem essa missão de mostrar para as mulheres que é possível você ter um equilíbrio familiar, sim. desde que você queira exatamente entender a sua própria mudança. Não, muito legal. E assim, e quais são as suas palavras, além da sua missão e tudo mais, algo tipo assim, uma palavra, uma frase, que é o que te motiva todos os dias? Porque a gente geralmente tem, né? Tem Tem nosso aquelas lema, né? palavras, aquele lema. Ah, eu acho isso. Igual, por É, exemplo, para mim, eu acho que o primeiro lugar é fé, discernimento e sabedoria. Eu legal. peço sempre a Deus isso para fazer sempre as melhores escolhas, Uhum. ser cada vez mais justa. Não que eu vou ser perfeita, mas pelo menos assim, com as pessoas que estão em minha volta, eu tentar ser mais justa possível, mas gostando de mim, como se diz, em primeiro lugar, porque isso é É importante. muito E é importante. importante isso primeiro para depois você gostar do outro. Porque se você tem uma dependência que seja emocional, por exemplo, sobre outras pessoas, você não é feliz e nem permite que outras pessoas sejam felizes. Então você consegue identificar a individualidade de cada um. E eu acho que Uhum. todo mundo precisa desse espaço, Sim, desse momento, que seja no trabalho, que seja na vida pessoal, que seja os amigos, familiares, e todo mundo tem um tempo certo de evolução. Não existe o horário, como se diz, o tempo, o existe dia. decisão. Sim, existe. E a pessoa, para criar essa decisão, ela precisa ter coragem. Sim. E, como se diz, a vida tem que dar uma sacudida para conseguir. É como se diz, é um processo, É né? verdade. Uma coisa vai puxando a outra. Então, essa para mim são minhas três palavras que eu levo assim, eu levo para a vida: fé, discernimento e sabedoria. E o seu é o qual, Raquel?
Eu tenho várias frases. Eu tenho várias frases, mas assim, eu falo que olhar para você mesmo é autoamor, Sim, entendeu? Você precisa olhar para você. sim, Você precisa tirar esse tempo para cuidar de você, sim, sabe? A gente muitas vezes é Mulher Maravilha, a gente quer fazer de tudo, mulher povo também quer abraçar tudo, e aí você faz uma coisa ali, faz outra aqui, faz outra coisa e começa a fazer um monte de coisas, no final das contas você tem a sensação de que você não fez nada, você sim. tem a Não sensação de evoluiu? culpa, não é? Muitas mães falam comigo assim, ai, mas eu trabalho tanto, eu me sinto culpada de deixar meus filhos. Então, assim, essa gestão emocional é importante. A gente Sim, precisa trabalhar isso, porque você pode estar realizado em uma área e se sentir culpada por não estar sim, conseguindo estar realizada em outra área. sim. Então, saber esse equilíbrio é muito importante, Em entendeu? relação, assim, a tempo e qualidade, você acha que, por exemplo, com um filho, com o marido, com os amigos, com o estudo, assim, para a vida, você acha que o período que você passa com a pessoa é mais importante o período ou a qualidade do período que você passa? A qualidade, com certeza. Só que você precisa manter esse equilíbrio, Sim, entendeu? A gente precisa ter esse equilíbrio. Porque no empreender, por exemplo, tem sim, algo que é muito importante, que estar ocupada não significa ser produtiva. Então sim, eu vejo muito isso, pessoas que têm uma ocupação que trabalham de 7 horas da manhã até 10 horas da noite, entendeu? sim, Trabalhando. E como é que está a sua produtividade? sim, Então ela precisa aprender a empreender, que é o que sim, nós fazemos na rede. A gente ensina essa empreendedora a empreender de uma forma mais assertiva, sim, porque muitas vezes elas vão errando, só que elas não têm a consciência desse erro, porque ela sim, está no automático. Acorda, faz a mesma coisa o dia inteiro e aí chega no final do dia dá aquela sensação de frustração. sim, Então, será que ela está fazendo de uma forma assertiva? sim, Entendeu? Então isso é importante a gente conseguir trabalhar dentro do empreender. E aí, quando ela começa a ser mais sim, produtiva dentro do sim. seu processo, ela vai ter mais tempo para ter mais qualidade de vida para com a sua família. Entendeu? Sim, E muito aí a legal. gente vai mantendo esse equilíbrio, vai mostrando para ela. Igual eu coloco muito lá no grupo, né? Por exemplo, final de semana, descansa um pouquinho, cuida de você, dá atenção à família, não é? Sim, Exemplo, à noite, é o que eu levo para minha vida, tá. Meu sim, contato é mais forte com o meu esposo à noite, porque ele sim, trabalha o dia inteiro, eu também trabalho o dia inteiro, então a gente se encontra à noite. Então, quando eu chego em casa, quando a gente se encontra, meu mundo é ele. sim, Então, stop, sim. entendeu? Para tudo, Para vamos lá. tudo Sim. é com ele. Então a gente não assiste novela, Uhum. né, a gente prefere estar junto, conversarmos, como é que foi seu dia. Então isso para mim é uma qualidade de produção, porque eu sei que ele tem a atividade dele e ele respeita a minha atividade, mas o Sim, momento em que nós estamos juntos, entendeu? E temos muitos boicotes na vida, exemplo, o celular. sim, Né, é um ele é uma deles. distração, as pessoas não conseguem se desligar do trabalho, as pessoas não conseguem, entendeu? E aí Sim, leva trabalho para casa e começa a ter conflito familiar. Você tá vendo que são muitas coisas? sim, muitas coisas. Então, assim, é algo que a gente precisa entender. Sim, Com mães, né, que é o nosso caso, que a gente trabalha com mulheres empreendedoras, é um desafio muito grande também, porque tem filhos pequenos, precisa sim, ensinar, levar para a escola. Mas o tempo que você tem para produzir, você está realmente produzindo ou você está fazendo um monte de tarefas? sim. Entendeu? Então, isso tudo influencia dentro dessa gestão emocional. Muito Não é legal. fácil, Sim, nós sabemos, né? E uma das coisas que eu percebo muito, Adriana, na internet, por exemplo, que é em relação a, olha, você tem que fazer 100 stories por dia, você tem que fazer tal para você conseguir crescer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Caramba, a gente não pode generalizar. sim, Porque você pega uma empreendedora hoje, por exemplo, que ela tem que empreender, que ela tem que cuidar de 2, 3 filhos, tem que levar para a escola, como que ela vai conseguir produzir esse tanto de conteúdo, sim, entendeu? Colocar nos stories e aí a mente dela tá assim, se eu não fizer, eu não vou crescer. Se eu não fizer, eu não vou crescer no digital. Calma, não sim, é? Você sim, pode fazer os stories assertivamente para você ter o sim, mesmo resultado de acordo com o estilo de vida que você vive. sim.
Você consegue perceber a Exatamente. diferença? Sim, é qualidade, É a né. qualidade que não é somente você Sim, produzir 100 histórias por dia, você sim, pode fazer um pouco que você seja mais assertivo, vai conseguir passar a sua mensagem e manter o seu equilíbrio, a sua gestão emocional e ter resultado, entendeu? sim. Muito legal. Então isso tudo tem que ser construído Sim. dentro desse processo, E assim, por não é? mais que as pessoas elas são, bem resolvidas, que seja emocionalmente, ou às vezes até talvez ela não saiba, né, que precisa de uma ajuda emocional, eu acho que esses projetos igual o seu é super bem-vindo, porque te desperta e alguns gatilhos que talvez você tá ali escondidinho, que Uhum, você poderia talvez ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor, mas que você, como se diz, não se permite sim. a ter essas experiências e essas trocas, né. Verdade, com certeza. É lindo, o projeto é abençoado, ele é realizado com muito amor. A minha entrega com o projeto ela é muito forte, né. Eu estou ali Sim, sempre ajudando, sempre trazendo novas ferramentas, novas oportunidades para as empreendedoras. Elas estão super alinhadas dentro do projeto, elas entenderam o processo da mudança, né. sim, E um dos pilares bem fortes também é que muitas empreendedoras se sentem sozinhas no empreender. Porque sim, o empreendedorismo ele é muito solitário sim, mesmo, e é entendeu? mesmo. Ele é muito solitário. Então, quando você está num grupo onde muitas pessoas se sentem também assim, é legal, porque daí você fala: "Poxa, não é só eu", Sim, entendeu? Aí você começa a se identificar. E muitas dores das empreendedoras, você também sente, sim, entendeu? Então você tem ali o apoio que você precisa para você se fortalecer, porque você não precisa empreender sozinha, sim, não precisa, você pode empreender em conjunto, entendeu? sim, E a rede ela te dá essa oportunidade de você expressar e de você falar também as suas dores, porque você vai ser ouvida, você vai ser acolhida, sim, que é o mais importante, sim, exatamente. entendeu? Você vai ter atenção e você vai ter ferramentas para você sair desse estado. Muito legal. Então acaba que você começa a entender que é um espaço onde você vai conseguir trabalhar, se desenvolver ao lado de mulheres que muitas vezes pensam igual a você, Sim. E essas entendeu? mulheres empreendedoras, né, Raquel, não precisam ser mulheres, eh que trabalham só de forma remunerada, empreendedoras remuneradas. Pode ser, por exemplo, que às vezes tem uma associação, ou faz Sim, algum trabalho para a sociedade, ou filantrópica, alguma coisa nesse sentido, né. é verdade. Todas são bem-vindas dentro do projeto Sim. e, enfim, é lindo. Eu sou suspeita, né, para Ah, falar da rede. perfeito. Ô Raquel, eu gostaria de te agradecer muito pela sua presença. Esse bate-papo é maravilhoso. Nós os não vamos ficar por aqui, Não vamos. então eu quero muito também fazer parte dessa rede. Eu acho que vai, me ajudar, né, e que eu possa também ajudar outras pessoas também no meu projeto, Com e certeza. desenvolver troca de experiência, então é muito bem-vinda. Então telespectadores, meus amigos que vão aí nos assistir, fiquem super à vontade também, né, Raquel, de entrar nas nossas redes sociais, de buscar, de conhecer o projeto da Raquel, e de outras mulheres também que estão envolvidas dentro, porque não é só a Raquel sozinha, né, Raquel, é uma É rede. verdade. Eu sou empreendedora MIV, igual Certo. as empreendedoras. Eu também tenho as minhas dificuldades, eu também tenho as minhas dores, e eu compartilho com elas. Eu Sim, compartilho, falo: "Gente, olha, aconteceu isso, né, alguém pode me ajudar?". Então, assim, é mostrar mesmo que nós somos sim. humanas, nós somos mulheres que estão em busca de Evolução, de né. evolução, de conseguir, sabe, ter mais leveza, mas é lindo mesmo, será muito bem-vinda o nosso projeto, Sim, nós vamos crescer muito juntas, porque sim. a rede ela tem essa percepção de mostrar para vocês que estão aí nos assistindo, né, Sim. que venham participar, se Sim, entreguem ao projeto, sim, entendeu? É um projeto diferenciado, é um projeto onde nós vamos crescer juntas. Toda a nossa metodologia é partilhada. Não sim, existe regras dentro da rede. Às vezes fala assim: sim, "Ai, qual que é a regra?". A sim, regra é ser você.
Sim. Sabe? A regra é você vir com o coração aberto, com energia positiva, é se entregar ao processo e tudo que é construído é com elas, Sim, né? e é muito É muito lindo lindo. esse projeto. Raquel, você está de parabéns. Obrigada. Achei a coisa mais encantadora, gente. Vocês precisam de conhecer a fundo, fazer parte do projeto para mulheres, né? E agora mais uma pergunta: e por que não tem um projeto para os homens? Olha, quando eu falo do projeto, Sim. muitos homens me Sim. perguntam: você tinha que criar um Homens em Evidência, porque eu morro de inveja, eu fico louca, porque a gente também precisa se desenvolver, Sim. nós precisamos também. Então, vamos lá, eu vou esclarecer essa pergunta sua, tá? Hoje eu não consigo, tá, criar uma rede. Homens em Evidência, vamos dizer assim, porque eu não sinto as dores que eles sentem, Sim, entendeu? exatamente. Eu não consigo sentir, né? Sim. Porque a rede não é sobre negócios, Sim, é é sobre sobre sentir. Sim. Então, eu não sou homem, então eu não consigo criar algo voltado exclusivamente para os homens, né? Com essa força que eu tenho para as mulheres, porque eu sinto as mesmas dores que ela, ou eu já senti algumas. E os homens são um pouquinho diferentes, tá? Sim. Mas, porém, todavia, como nós temos essa integração familiar que é muito forte dentro do projeto, os homens eles participam muito ativamente. Muito legal. Dentro, porque assim, eles fazem parte da nossa vida e a gente não exclui os homens dentro da rede, Sim. entendeu? E os homens tímidos? Como que vocês fazem? Então, Porque tem os maridos tímidos, né? é o que nós vamos começar a fazer a partir de julho, que vai ser a nossa grande novidade, porque dentro da rede nós temos alguns eventos e um dos pilares é o Momento Delas, que é o próximo evento que nós vamos estar realizando esse mês de julho, viu, gente? Então acompanhe a rede para vocês verem toda a nossa programação. Sim. E nós vamos criar um momento deles, Que legal. Que será um dia, uma vez por mês, onde eu vou estar com os maridos. Sim. Aí serão os maridos, né? Das MIV, onde eles vão fazer muito networking, porque eles vão, né, se conhecer e vão. Vai ser rodadas de networking entre eles, entendeu? E eu tenho o processo, que é o Sua Essência, que eu vou estar levando para eles também. Porque o Sua Essência é um day training de 12 horas, de 10 horas, onde nós vamos vivenciar uma experiência de ressignificação muito linda. Então, essa imersão eu estou desenvolvendo para os maridos. Olha só, né? interessante. Então, serão os homens que ali eles vão quebrar suas crenças também. Sim. Eles vão ressignificar muitas coisas, trabalhar os seus processos comportamentais, tá? Isso tudo eu vou estar realizando. Mas não é uma rede para dos homens em evidências. Não. Mas essa integração é importante. Porque eles precisam entender esses processos também. Não, e essa pergunta minha, eu tenho certeza que é curiosidade de muita gente. Muitos fazem, mas a gente vai dar preferência para os maridos das empreendedoras, porque daí a gente consegue potencializar ainda mais essa família. Sim, porque aí evolui a criança, os filhos, né? Evolui a esposa, que é empreendedora. Exatamente. Evolui o esposo, porque no final das contas a base ali é formada pela família, né? A família. Então, que seja nos momentos ruins e nos momentos bons. Então, quem está com você ali na luta do dia a dia é a sua família. Então, eu acho isso lindo, super assertivo. De parabéns mesmo, Raquel. Obrigada. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Tenho certeza que as pessoas ficaram encantadas também com esse projeto, né, pessoal? Vai seguir a Raquel também na rede, tentar fazer parte do grupo da rede, se for o propósito de vocês, igual da Raquel. O objetivo tem que ser o mesmo, né, Raquel? É verdade. Então, é esse agradecimento que eu gostaria de fazer. Eu acredito aí que a gente vai ter, como se diz, um futuro brilhante juntas. Eu gostaria muito de fazer parte da rede, né? Que aí é um próximo passo, tá, pessoal? Então, eu acredito que a gente vai crescer muito juntas. E o que eu puder contribuir também com as empreendedoras também, estou à disposição. Fique à vontade também. E pessoal, se vocês gostaram, como sempre, clica no sininho, deixa um like, curte, comenta, compartilha. Verdade. Né, Raquel? Com certeza. Isso é importante, tá? É importante vocês prestigiarem todos os trabalhos. Isso é muito legal. Sim. Muito obrigada.